Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro. Salve, galera! Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um Pele de Cordeiro do canal Lupus em Fábula, do canal que nem canal tem mais, né? Porque, cadê o canal? Tá lá, mas a gente não posta mais vídeo, porque a gente já falou aqui várias vezes, chatão, tem que ficar editando, dá mó trabalho, ninguém assiste, é um saco, então, desencanamos, voltamos só ao podcast tradicional e, eventualmente, faremos alguns eventos aí de palestrinhas e tal, como a gente fazia pro canal, mas aí vai ser fechado mais para quem acompanha o canal, quem é padrinho, quem é aluno nosso e todas essas coisas. E então, se você quiser ficar sabendo, já lembre-se que nosso Catarse é o catarse.me/lifrod, LIFHOD. Considere nos apoiar e daqui a pouco falarei mais sobre isso. Mas hoje estamos aqui, eu, Marcos Keller. Saudações, senhoras e senhores, muito bom estar com vocês aqui hoje para falar de um tema que eu gosto muito, né? Daqueles que a gente passa a vida inteira estudando, sempre querendo entender, e é muito bom ver outros olhares também. Estamos aqui para isso hoje. Estamos aqui com uma pessoa que já participou algumas vezes, e você verá, inclusive, daqui a pouco, no próximo episódio, falaremos de mandingas e mirongas. Estamos aqui com a Lola Alonso. Manda um oi aí, Lola. Um beijo, galera. Estamos aqui para participar, para aprender, para ensinar, para fazer tudo, porque a gente é tudo curioso. E também estamos aqui com dois participantes novos. Um é a Érica Piperno, que é nossa amiga que está na Gringolândia, e nossa amiga também taróloga, que está lá na gringa. E aí, Érica, como é que tá? Tudo bem? Como é que vocês estão aí, galera? Prazer estar aqui para aprender com vocês. E estamos com a Lívia, que está passando por uma tempestade no Rio de Janeiro neste exato momento, né? Então, eventualmente, pode ser que ela caia, volte. E aí, Lívia, como é que tá? Oi, gente. Aqui é os trancos e barrancos na tempestade, mas tô indo, tá? Tô aqui. E aí, antes que eu me esqueça, a partir de agora, não acredite em nada do que você vai ouvir, porque hoje falaremos de linguagem dos símbolos e oráculos, mais especificamente de tarô, baralho cigano e afins. Mas antes, vamos para os nossos recados. Salve, galera! E aí, mais um Recados do Pele de Cordeiro. E para começar, o tradicional, considere nos apoiar. Pessoal, se você gosta do nosso conteúdo, a gente tem o programa mensal. E para que nós possamos evoluir esse programa para uma periodicidade maior, a gente teria que ter uma verba maior de produção. E então estamos sempre em busca de novos apoiadores. catarse.me/lifrod, LIFHOD. Nos apoiando, você pode participar do nosso grupo fechado, tem descontos nos nossos cursos, treinamentos, palestras, workshops, etc. Participa dos nossos sorteios, que acontecem semestralmente, né? As nossas missas do lobo, que acontecem uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. Inclusive, esta semana, para os nossos apoiadores, já teremos o sorteio de fim do primeiro semestre. Nós estávamos esperando alguns mimos novos para sortear. E já estamos preparando o nosso tradicional Papai Noel de saco cheio para o fim do ano. Então, considere aí nos apoiar em catarse.me/lifrod, LIFHOD. Teremos ainda este ano mandingas e mirongas, tá? Então muita gente assistiu o primeiro workshop da Lola. Teremos mais uma edição em outubro. Já está disponível pelo Simpla, tá? Então se você for lá no site do Simpla e escrever mandingas, já vai aparecer. Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis. Então corre, que aí você vai pagar um preço menor. Lembrando que lá o Simpla parcela acho que até 10 vezes, tá? Então o valor para esses workshops de um dia é bem confortável e ainda dá para parcelar. Recomendo que vocês participem, que foi muito bacana o primeiro. Próximo episódio, inclusive, faremos um episódio dedicado a mandingas e mirongas, com a Lola, com participantes, pessoas que fizeram o workshop e fizeram as suas mandinguinhas. Então teremos
Em outubro, Mandingas e Mirongas. E o curso de runologia está disponível no Hotmart, então não é mais sazonal, assim, você não precisa esperar necessariamente para fazer o curso de runas com o Fussa. Vai lá no Hotmart e procura por runologia que você vai encontrar. Mas se você quer facilidade, é só entrar no mitosmodernos.com.br, entrar na nossa área de cursos ou na nossa área de publicações, que todos os links estão lá, tá? Incluindo aplicativos, os teclados, tem o HQ do Keller, que saiu pelo script, tem todo o nosso material que está publicado em alguma loja, algum lugar ou algum serviço online, está disponível em mitosmodernos.com.br. Mitos Modernos esse ano não tem mais o curso de arcanos maiores, certo? Vai ficar para o ano que vem. Esse ano só teremos menores e corte, que são para alunos que já passaram pelo maiores. Então, se você já fez Mitos Modernos, fique atento, o curso de menores já está sendo encaminhado por e-mail, os links de inscrição. Curso de corte, depois dos menores, começamos a enviar informação. Curso de corte padrão todo ano é em novembro, né, no fim de novembro. Então, segue a mesma regra. Então, assim que terminar o curso de menores, enviaremos os links para os nossos alunos. Então, quer ficar por dentro? catarse.me/LifeHod, LFHOD, sempre informamos primeiro os nossos padrinhos. E siga as nossas redes sociais. Estamos com problemas para alimentar o Instagram do LifeHod, que era o principal, mas você pode seguir o @Regrola, seguir o @CobKeller, né, Keller? O @CobKeller no Instagram. Exatamente, cola com a gente lá. Lembrando que tem gente que às vezes vai e fala assim: nossa, eu quero ver as coisas místicas, históricas que o Keller tá colocando. Não, gente, é eu que eu tô comendo, onde eu tô e meu gato. É isso que tem lá no Instagram, tá? Só pra avisar. O meu Instagram mudou um pouquinho, pra quem quiser dar uma olhada. Eu tô focando principalmente no trabalho de linguagem de HQ com a linguagem de redes sociais, falando exclusivamente sobre tarô, não só para aulas, como para quem quer tiragens. E o Kussa, para quem não sabe, semanalmente posta milhões de bind runes no Instagram. Então, @KussaMitre, segue ele lá também, que você vai ter um conteúdo muito louco sobre runas que, essencialmente, quase ninguém no mundo posta, tá? Então ele está fazendo uma programação de bind quase que diária, tá? E mitosmodernos.com.br para pegar todos os links, como eu já falei, e para tiragens é o rgrola.com.br. Então, essencialmente, pessoal, todos os links estão aí, certo? Então, siga-nos nas nossas redes sociais, siga aí os nossos sites aí, o Mitos Modernos e o Rgrola, para dar uma olhadinha lá de vez em quando. E mais uma vez, catarse.me/LifeHod. Seja um padrinho, nos ajude a partir de 10 mangos por mês, para que a gente consiga alavancar cada vez mais esse tipo de... Beleza? E sendo assim, vamos para o nosso episódio. Bom, pessoal, estamos com, como sempre, 2 participantes novos, né? Então vamos deixar eles falarem um pouquinho. Érica, quer abrir? Conta um pouquinho aí de quem é você antes da gente começar, literalmente. Ai, meu Deus, eu sou uma curiosa, acima de tudo, né? Eu sou professora e, por causa disso, estudante. Então, eu gosto de estudar e gosto de tudo o que tem a ver com o ser humano. Então, cursos de psicanálise, cursinhos de coisas que tem a ver com a mente, com o que a gente enxerga e com o que a gente não enxerga. Gosto muito da parte das linguagens, que sou professora de letras, e eu entendo o tarô como uma forma de linguagem. Então é por isso que eu tô por aqui. É isso aí. E a Lívia, nossa astróloga de plantão, Lívia, fala aí um pouquinho de quem é você. Então, eu sou astróloga, também uma curiosa, Érica, estudo tarô, não me considero taróloga, sou uma estudante, e o meu foco é mais astrologia, e eu consigo entender um pouco mais de tarô por causa da astrologia. Mas eu já fui muita coisa antes, mas agora eu me achei, me encontrei como astróloga. Bacana. E aí, lembrando também, pessoal, que Lívia e Érica, junto com o nosso amigo Andy, que já participou aqui várias vezes, os 3 juntos fazem parte do canal 3 de Vênus. Então você vai aí no YouTube e joga 3 de Vênus, que vocês vão ver os debates e as discussões dos 3 lá.
Keller, quer puxar aí o nosso assunto? Vamos, acho que é um bom tema. Bom, pra começar, né? Várias vezes, não é uma ou duas vezes não. Aparece pergunta pra mim, pro Grola, assim como eu sei que aparece pro Cussa também, conversando sobre outros aspectos sobre o rolê oracular. Não é? Porque que não seja só aquelas coisas mais clássicas, né? Devo abençoar o meu tarô, devo separar ele, né? Devo lavar o tarô com sabão quantas vezes por semana, devo colocar ele no sol, né? Ele tem que alimentar, não pode alimentar depois da meia-noite. Tem sempre umas questões assim que são mais operacionais. Mas de vez em quando vem alguns conceitos que eles são um pouco mais abertos. Sobre como que funciona uma interpretação, sobre como teoricamente funcionaria uma visão oracular para algo, como que os símbolos falam. Ontem, eu tava trocando uma ideia sobre, e aí teve gente que falou assim, mas funciona mesmo? Aí a gente fez uma brincadeirinha ali, né, que eu sou muito adepto do tarot festivo, de utilizar num rolê, trocando uma ideia com a galera e tal. E ele falou assim, nossa, mas bate. Mas bate por quê? É leitura fria? Eu falei, dá pra ser leitura fria. Dá pra fazer, claro que dá pra fazer. Só que eu não faço uma leitura fria de você, a gente faz uma interpretação do símbolo. Ah, mas como que funciona? Eu falei, depende do que você acredita. Tem gente que vai botar uma fé que é uma energia, tem gente que vai botar uma fé que é o inconsciente, que é poderoso e tá lendo o símbolo dessa forma, tem gente que vai falar que é uma entidade que tá dizendo. Então a gente tem que conversar um pouco sobre como funciona todo o rolê simbólico, como que funciona tudo aquilo que é trazido como símbolo pra gente, né, que tá ali colocado, tudo isso que existe. E aí ficou meio naquela dúvida. E eu percebi que eu não respondi. Então é aquela questão de que são assuntos que às vezes são perguntados, mas poucas vezes são desenvolvidos e respondidos. E hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre isso mesmo, sobre o papel dos símbolos, como que funciona esses elementos simbólicos dentro de uma discussão de tarô. São eles que informam? São a gente que lê? O símbolo tem todas essas informações? Como será que na nossa cabeça seleciona qual símbolo é mais importante ou é mais relevante para uma leitura específica? E é importante lembrar aqui que nós estamos conversando sobre, a gente está aqui traduzindo algumas coisas que vão partir da nossa experiência, que não é pouca, é importante lembrar. Porque às vezes tem gente falando assim que, vem da experiência, então é uma opinião. Não, não é, é uma experiência vivida, é uma experiência embasada, mas não quer dizer que é a verdade absoluta. Você pode ter tido uma experiência diferente, e aí é a hora que você manda e-mail pra gente, conversa, comenta, que é pra gente entender qual é que é a tua postura com relação a isso. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre os oráculos, sobre todas as questões simbólicas que envolvem oráculos em geral e o símbolo dentro dessa espiritualidade, de ver coisas, de trocar uma ideia. Falei aqui com muitos minutos. Grola, se quiser simplificar o termo também pra galera, tá liberado, né? Eu acho que mais que simplificar, eu vou fazer uma coisa pra gente já tirar o elefante branco do meio da sala, certo? Que é o seguinte, vamos tentar, eu vou pegar as definições que a gente usa no mitos modernos, mas vamos explicar a diferença de arquétipo, estereótipo e símbolo, para a gente conseguir abrir isso aqui. Depois a Erika fala um pouco dessa coisa de símbolos na psicanálise, que ela já estudou um pouquinho, e aí a gente segue o barco, certo? Mas vamos lá, pessoal. Hoje a gente vê muito, dentro, principalmente dos grupos de estudantes de tarô e tal, estudantes no meio esotérico, e vamos estender, e rolês espiritualistas em geral, uma confusão bizarra entre... As palavras da moda. Sempre tem alguma palavra que tá na moda, entendeu? E arquétipo tá na moda. Tá na moda. Então, só para vocês entenderem, pessoal, as definições clássicas que são as que a gente usa e deixar claro, principalmente dentro de mitos modernos, do que é o quê, tá? Primeiro, eu vou ler aqui, tá? Pra ser mais... E a gente fez parágrafos bem sucintos para isso, tá? Mas o que é um arquétipo? Modelos básicos que podem ser reconhecidos por todas as culturas, independente de seu local de origem ou posição dentro da história humana. Em essência, arquétipos são modelos referenciais. É quase como se fosse o projeto ideal ou idealizado, não, acho que ideal é a palavra melhor, teórico de uma coisa. Então, quando você pega lá um arquétipo junguiano de mãe, você tem como se fosse uma mãe essencial, uma mãe primordial, geral. Exatamente, que ela é um padrão de referência, não é a sua mãe, não é a mãe do seu amiguinho, é a mãe, a mãe matriz, que carrega dentro do arquétipo, carrega todas as qualidades, defeitos, vícios e virtudes do que aquele arquétipo pode ter, certo? Quando você parte para sua mãe pessoal, ela vai ter uma série de características boas e ruins
dessa matriz original, certo? Isso é um arquétipo. O arquétipo é uma estrutura primitiva, certo? Bruta e extremamente complexa e que jamais pode ser refletida ou explicada em toda a sua totalidade. Para você entender, em essência, o que é um arquétipo mãe, você teria que entrevistar todas as pessoas do mundo, entender o que é a mãe para todos eles, e a soma de tudo aquilo seria a mãe arquetípica. Isso que eu não estou falando, que neste aspecto também envolveria talvez conceitos animais, porque animais também têm mãe e animais também entendem a mãe, e aí também teria que incluir esses aspectos. Então, essencialmente, você não consegue reproduzir visualmente nem textualmente na totalidade a figura de um arquétipo. Você consegue facetas ou reflexos deles, certo? Aí vem o estereótipo. O estereótipo é o conceito ou imagem pré-concebida, padronizada e generalizada estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Ah, mas estereótipos são ruins. Não necessariamente. Estereótipos têm a função de definir pequenos padrões que fazem com que nós nos conectemos ou não com ele. Então, eles são fundamentais dentro da sociedade humana, certo? É lógico que a hora que você joga tudo para isso, você pode incorrer em problemas. Keller? Só para dizer que eles são fundamentais para a gente poder entender algumas coisas, tá? Um exemplo também, que para quem não sabe, às vezes está chegando aqui a primeira vez, eu sou professor também de escola pública e de outros tipos de formação, como formação para professor. Eu dei uma aula recentemente que estava fazendo uma conversa sobre expressão de gênero, né? Como que você expressa. Existem regras, por exemplo, masculino ao longo do tempo. Apresentar que você é um homem, hoje não é a mesma coisa que apresentar ser um homem há 100 anos atrás, há 100 anos atrás, há 120 anos atrás. Se você tivesse no século 17 na França, por exemplo, um cara, pra você ser macho, pra você ser um cara, você ia estar dentro do estereótipo daquela ideia de masculinidade. Que era utilizar, por exemplo, sei lá, peruca branca, pancake, calça legging e salto alto. Esse era o homão. É porque é um símbolo, eu me caracterizo com essa linguagem para que a pessoa me leia com um pouco mais de facilidade. Já hoje em dia, se você deslocar, você deslocou o idioma, quer dizer uma outra coisa. Então é por isso que é importante essas questões para você entender. O ruim é quando você reduz só a isso, que é essa questão que a gente levanta, que aí a imagem não chega, fica só pelo meio, né? Só o meio conversa e não a mensagem chega. Então é preciso entender um pouco para além. Nisso é o que a gente quer dizer. O estereótipo ele não é o problema, mas ele pode ser um problema, né? Essa é a questão. Isso que vocês falaram, eu acho muito importante, porque assim, o estereótipo, ele fica preso ao tempo e ao lugar, né? O arquétipo não fica. O arquétipo é maior do que isso tudo. Ele é muito geral, né? Então, o arquétipo, para eu entender o arquétipo, eu vi uma coisa muito bacana. O arquétipo é o copo, ele é a forma. Ele seria, hoje em dia, um protótipo, tá? E o que você vai colocar ali dentro, se é água, se é vinho, se é suco, se é tequila, aquilo ali, aí vai ser o complexo de cada um. Então, você não consegue entender, a gente não consegue entender um arquétipo. Ele está ali, ele foi herdado pela repetição de comportamento, pela repetição de presença ao longo da história. Independente da raça, independente do tempo, independente do lugar. Ele vai sempre existir, quer seja lá na Noruega, quer seja na África. Ele vai sempre existir, né? Então, pela repetição, você entende. Mas sempre que você olha para um arquétipo, você coloca um pouco ali do seu líquido, da tua vivência, do teu complexo. Então, você nunca vai conseguir entender na totalidade. A gente sempre fica um pouco aquém do que ele realmente representa. Exatamente. Pessoal, vou deixar uma dica aqui, para quem quiser se aprofundar um pouquinho nisso, sem ir para um tecniquez absurdo, tem um livro da Ruth Amos e Annie Hershberg-Pierrot, que saiu pela editora Contexto, chamado Estereótipos e Clichês. É um livro fininho, que dá para você ter uma bela introdução sobre o que é um arquétipo, o que é um estereótipo e o que é um clichê, que vai ser algo muito parecido, certo? Mas é um livro bem interessante aí. E, para a gente fechar a trindade aqui, o que é um símbolo?
Signo em que o significante, a realidade concreta, representa algo abstrato. Religiões, nações, quantidades de tempo ou matéria, egrégoras, certo? Etc., por força de convenção, semelhança ou contiguidade semântica. Por que essas definições são importantes para a gente, pessoal? Porque, o que tem no tarô, por exemplo? Tarô tem arquétipo, tem símbolo? A gente costuma dizer que os arcanos maiores do tarô, eles representam arquétipos. Mas, então quer dizer que tem um arquétipo no arcano do tarô? Não, a gente acabou de falar que você não consegue representar ele na sua totalidade. Tinha uma amiga e aluna nossa, que era doutora em semiótica, ela falava que quando ela conversava sobre esses assuntos em projetos com os alunos dela, ela sempre dizia o seguinte: olha, mira no arquétipo, você vai acertar um estereótipo. Mas tudo bem, é isso aí. Essencialmente o que o tarô essa tem frase é isso. É muito boa, né? Essencialmente o que a gente tem no tarô é isso. Os autores tentam mirar no arquétipo. O que eles acertam? Um estereótipo. E aí eles recheiam isso de símbolos para tentar fortalecer a imagem de aquele arquétipo. Então o tarô, as lâminas, o baralho cigano também vai fazer isso. Você coloca ali na parte de imagem estereótipos e símbolos para tentar ilustrar um arquétipo, certo? E aí, agora, tirando as definições... E não é todos que fazem isso bem, tá? Vamos não lembrar é todos que fazem isso bem, exatamente. Isso é um problema fudido no tarô, assim. Indo para... Saindo das definições, então vamos lá falar um pouquinho mais do tema agora. Érica, você que está um pouquinho mais de psicanálise, como é que funciona esse rolê do símbolo e da mente? Então, a gente tem que começar falando um pouquinho do inconsciente coletivo, né? Que é todo esse arcabouço que a gente tem desde que o mundo é mundo, né? Então, as coisas vão se repetindo, os comportamentos, os padrões comportamentais. Então, quando a gente vê, e isso até nos animais, né? Não sei se vocês viram, tá aparecendo bastante no Instagram, um vídeo de uma mulher que ela tá num zoológico por trás de um vidro, ela tá com um bebezinho no colo. Aí vem uma gorila e ela fica olhando a mulher com o bebezinho no colo, ela sai e volta com o bebezinho dela. O que foi isso? Um reconhecimento. Você é a mãe, eu também sou. Um animal, né? E aquilo é muito bacana, né? Porque a gente, quando quer aprender, a gente aprende qualquer coisa. É um reconhecimento do símbolo, né? É uma mãe reconhecendo outra mãe. Você protege o seu bebê, eu protejo o meu bebê. Então, é o que você espera do instinto, né? E o Jung, quando ele vai falar de inconsciente coletivo, ele usa a palavra intuição, né? Que o Jung passa o tempo inteiro falando assim, eu sou um científico, eu sou um cientista, mas ele, na verdade, era um magão, né? Ele era um magão que queria ser aceito. E tem gente até hoje que tem esse preconceito contra ele. Então, o símbolo, ele funciona, os símbolos são chaves que vão destravar o teu inconsciente coletivo em busca do arquétipo, né? Então tem vários símbolos, porque o arquétipo tem uma grandiosidade, realmente, grandiosidade grande, ficou feio, mas é verdade. Ele tem uma grandiosidade, então os símbolos, eles te servem para destravar, né? Então, pode ser um desenho, pode ser uma imagem, pode ser palavra é símbolo, né? E os símbolos trabalham com o poder de transformação. Ele vai te comunicar alguma coisa, e aí a galera que gosta de um ritual, de uma magia, né, vai usar de símbolos para destravar o inconsciente e conseguir chegar a alguma coisa que você está precisando. Você precisa cumprir uma tarefa, você precisa modificar alguma coisa em você, você de repente está muito yin e precisa partir mais pro mundão do reino, então você precisa trabalhar uma energia mais de terra, então você vai começar a usar símbolos para conseguir fazer isso. E quanto maior o seu ritual, mais o teu inconsciente destrava e mais você consegue absorver a energia, né? Então o símbolo vai aparecer nas mitologias e o símbolo vai aparecer nos seus sonhos, né? E foi assim que Jung conseguiu falar desse inconsciente coletivo, vendo que uma pessoa que não estava dentro do padrão, digamos assim, né, de normalidade da consciência, tinha durante o sonho dela os mesmos símbolos que levavam a mitos que já existiam, que já eram conhecidos. Então aí ele começa a falar do inconsciente coletivo.
Então é por aí que os símbolos funcionam, destravando, né, sendo chaves para a gente conseguir chegar a muitas coisas, né, principalmente a transformação interna. Certo. E você já falou uma coisa que é muito interessante aí, que é uma perspectiva junguiana, que é a questão da ritualística, né? Que é você rechear um ritual de símbolos para eventualmente colocar alguma coisa no teu subconsciente. Que na verdade não é uma coisa que necessariamente deva ser usada só na psicologia, na psicanálise, ou só dentro de ordens. Na verdade, essa ideia de você ritualizar ações funciona para qualquer coisa, né? Até para processos Sim. de estudo. Sim. O tempo inteiro a gente usa, né? Você vai para a academia e tem uma foto de alguém super malhado, né? Você chega lá fora do peso, fora de forma, aí tem uma foto de uma pessoa super malhada. Aquilo ali vai servir para você. Eu consigo, né? Aquele cara conseguiu, eu também vou conseguir. Mulher, principalmente, que usa alguma joia que tenha um símbolo e ela olha para aquilo. Tatuagem, né? Tatuagem. Tem gente que usa tatuagem para lembrar, não, isso aqui era alguém que era muito importante para mim, que é uma inspiração para mim, um símbolo que faça você lembrar, te remeter de ser alguma coisa, de se comportar de algum modo, de forçar você a te lembrar, né? E te forçar a buscar uma certa energia que você sabe que você precisa trabalhar. Então, os símbolos são ferramentas, né? Agora, isso funciona, vamos lá, assim, culturas diferentes, certo? Porque assim, beleza, o arquétipo teoricamente é universal e tal, enfim, obviamente cada cultura tem aspectos mais positivos, mais X ou mais Y sobre aquele arquétipo, mas o símbolo ele é cultural, certo? Culturas podem dar uma quebradinha nisso, não podem? Pode. Cultura dá uma quebradinha nisso. Não é nem só sobre a questão não é nem além da cultura, né? Porque assim, a gente resolveu começar discutindo a partir da questão simbólica, né? A partir da questão arquetípica que a gente levantou lá em cima, mas tem que lembrar que até hoje nós não conhecemos outra criatura que seja simbólica, né, como os grandes mamíferos, ou que reconheça como a gente tem. A gente está agora estudando, inclusive, como a própria Erika lembrou, o rolê da mãe gorila lá, né, que traz o bebê e tal, que entendeu o que aquilo estava querendo dizer. Né? A gente não sabe até que ponto, a gente sabe que alguns mamíferos têm essa percepção, golfinhos, baleias, gorilas, né? Bonobo, algumas outras raças de macaco específica. Mas tem que entender que muitas vezes a própria percepção simbólica ela está calcada na experiência física e corpórea que a gente tem. Então, sei lá, se aparecer um alienígena aqui, pode ser que a percepção simbólica dele seja diferente. Se a gente tivesse uma outra raça com outra visão de cores ou com outra quantidade de dedos, seria diferente. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, inclusive. Né, que a gente tem uma matemática baseada em 10 ou 12 por causa dos dedos da mão que a gente tem, né? Então, toda a nossa matemática vai ser baseada nesses dois ou variações. Pode chegar a 20, 24 e tal, mas fica sempre nessa variação. Variações de mesmo cálculo. Se tivesse uma raça extraterrestre de 3 dedos, talvez fosse diferente a colocação. E por que eu estou levantando isso? Porque o símbolo vai ser valorizado dependendo da cultura. Vou dar um exemplo dentro do Jung mesmo, que a Erika levantou. Tem um livro, um caso que o Jung retrata, não vou lembrar se está no livro vermelho, que o livro vermelho é um dos mais legais, porque quando ele começa a falar assim, eu tô velho, né? Deixa eu contar uns bagulho aqui. E aí ele começa a meter o louco e fala, aqui quem tá falando é o Jung senhor, né? Eu sou psicanalista, sou médico, sou a porra toda. Mas não tô falando a partir desse lugar. Tô falando a partir de outras coisas, né? E aí ele começa a dar uma pirada. Onde ele lembra, por exemplo, que ele uma vez atendeu um paciente, que o paciente ficava no sol, né? Mexendo assim, e tinha uma forma específica que ele mexia e uma forma específica de olhar pro sol. E aí ele dizia que chegava uma hora que o sol beijava ele. E aí ele, né, o Jung tinha muita paciência e estava estudando com a galera, e essa é uma das grandes diferenças. Ele era um grande gênio porque ele ouvia o paciente, né? É uma loucura isso, a gente já se viu ouvir o paciente. E aí o paciente descreveu que ele fazia um determinado movimento, que era mais fácil em um determinado horário do dia, que era mais fácil de acontecer numa determinada época do ano, porque o sol estava num determinado local, com determinada inclinação, com determinada luz, né?
e ele fazia um determinado movimento com o corpo que ele tinha a impressão de que o sol saía como se fosse uma tromba e encostava na testa dele. E o cara gostava de fazer isso, sabe? Um movimento assim. Aí o Jung achou legal e falou, legal, esse maluco tá muito doido, fez um pouquinho de movimento e viu que realmente tinha uma percepção, na hora que estava com o olho semicerrado assim, de que o raio do sol fazia como se fosse uma ondinha. E ele falou, legal, tudo bem. Deu, sei lá, 8 meses depois, ele viu em algum jornal uma tradução sobre um ritual de culto a Ra, que era mais ou menos o mesmo processo. Aí ele ficou olhando e falou assim, porra, olha que louco. Então, qual que é a ideia? Numa sociedade onde era politeísta, o sol é importante, era uma divindade, aquele movimento era considerado um movimento de adoração, um movimento sagrado que pertencia a um ritual. Então, ele ganha um peso. Numa sociedade que não é politeísta, onde o sol não tem essa importância, onde não há esse culto, não há essa adoração, e onde você não ouve o corpo, por exemplo, é um louco que estava fazendo e descobriu por acaso. Saca? Então, cada sociedade, ela vai acabar dando um fundamento para um movimento, para um físico, para um olhar, para um símbolo, né? Para aquilo que significa para aquele povo, naquele tempo, naquele local. E isso entra um pouco no que a gente está falando. Conforme a gente está tendo uma homogeneização, inclusive, da cultura, né, através do consumo, a gente tem várias coisas negativas, mas tem algumas coisas que são só coisas, são só a situação. Por exemplo, a gente está compartilhando diversos símbolos porque tudo é meio que American Way of Life, né? Tudo veio desse tipo de caminho, desse tipo de estrutura. Então a gente conseguiu compartilhar algumas linguagens simbólicas, alguns olhares, coisas que você não tinha antes, né? Muitas coisas bem específicas, mas tudo meio que virou inglês. Hoje, há algum tempo atrás não era assim. Você vai ter símbolos e movimentos e significados específicos que são uma coisa num local e outra em outra. Vou dar um exemplo simples de um movimento que carrega um valor simbólico distinto, né? Tem sempre aquela história de que se você mostrar 2 dedos, né, para um inglês é como se mostrasse o dedo do meio, sabe? Porque tem todo um rolê cultural da arquearia, de como a arquearia inglesa é importante. Ter os 2 dedos era mostrar para franceses que você ainda conseguia atacar, continua a conseguir atirar. Então são arcabouços simbólicos mesmos de locais, né? Aproveitando que a gente está falando de símbolo, Lívia, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o impacto disso na astrologia? Porque a astrologia, pra gente, parece que ela tem toda uma estrutura simbólica e fundamentação muito particular. Isso, o conceito, esses conceitos simbólicos também têm impacto para vocês ou não? É muito particular? Tem sim, porque tem os planetas, que também são arquétipos, né? A gente pega a parte toda mitológica dos planetas, né? Tipo Marte, que seria o deus da guerra, e aí ele vai reger dois signos que também falam disso. Todas as constelações também, sabe, fazem parte, e o que os mitos delas significam. As estrelas fazem parte, então tem o Órion lá, e aí tem Aldebaran, e o que significa isso também vai fazer parte da astrologia no significado dessas estrelas, sabe? São estrelas fixas. E aí, para a astrologia moderna, tem toda uma questão junguiana também, que a astrologia tradicional nega veementemente, odeia com todas as forças, mas a astrologia moderna bebe muito do Jung. Então tem tudo a ver. Mas bebe aonde, mano? O que pega do Jung a astrologia moderna? A questão psicológica das coisas, assim, de influência dos pais, sabe? Porque quando você pega a astrologia tradicional, você vê lá o Sol, o Saturno é o pai, sabe? Mas você não faz uma interpretação dessa influência, sabe? Quando você pega a astrologia moderna, você vê a influência do pai e da mãe, assim como é na psicanálise, sabe? Mas na astrologia tradicional, você quer falar do pai. Então você vai ver o pai, é o Sol, é o Saturno, e aí você não vai ver a influência desse pai, é como se fosse uma leitura separada, sabe? Mas aí você vai ver o que é o Sol, e aí então onde está o Sol? O Sol está em Leão, então o pai foi aquela figura
proeminente na família, sabe? Que era super leonino, aquela coisa de, sabe, bem que chamativo, né? Que chama a atenção de todo mundo e tal, mas isso não vai ter uma influência na sua personalidade. Pela astrologia moderna, esse pai vai ter uma influência na leitura, sabe? Porque pela psicanálise, o pai tem uma influência na nossa vida, sabe? Então, esse fato toda essa questão junguiana, aí também pega os arquétipos, qual é o arquétipo da mãe, qual é o arquétipo do pai, sabe? Isso tudo entra na leitura psicológica, mais ou menos, né? Na astrologia moderna. Aí, então agora vamos entender um pouco mais na parte prática disso. Galera, baseado nesses... Assim, a gente obviamente não só entrou extremamente a fundo no início e tudo mais, mas assim, baseado no que a gente entende e conhece sobre isso, dá para fazer interpretação pessoal de símbolo, principalmente quando você está trabalhando o oráculo? Pergunta vou deixar aberta aí para todo mundo dar sua opinião. Dá para ler símbolo à moda caralha? Dá porque tem gente fazendo, né? Não. Então, Na prática dá pra você fazer tudo. Eu quero saber se é válido. Exatamente. É bom, é correto, é ético e moral. Gente, eu vou falar uma coisa que eu adoro. Assim, quando você ouve leitura intuitiva, corra, Lola, corra. Leitura intuitiva, my yes, não rola, né? Não existe você ler sem você estudar. Não existe. E aí, eu vou dar uma opinião polêmica pra caramba, mas estamos aqui com Grola, então podemos fazer isso. Cara, quando você fala tarô terapêutico, eu tenho medo. Tá? Olha aí. Quem é que tá lendo o tarô terapêutico? Essa pessoa faz terapia? A gente sabe que um psicólogo, um psicanalista, ele tem acompanhamento para ele poder mexer com a sua cabecinha. Você vira para uma pessoa e você não tem preparo. E você está colocando ali naqueles arquétipos suas águas turvas, as suas dores. Você está projetando pra cacete e vai falar aquilo para uma pessoa, porque ninguém procura um tarólogo porque tá bem. Não, eu tô super bem, vou à praia, tô cheio de dinheiro, mais tarde, de repente, vou pegar um voo para Paris. Não é isso. Você procura um tarólogo, geralmente que você tá com BO, você tá com problema. Tu vai procurar um tarólogo. Aí a pessoa te fala as coisas projetando. E aí, cara, como é que fica a cabeça dessa pessoa? Então, eu tenho muito medo do tal do tarô terapêutico. Existem profissionais bons? Quero crer que sim. Agora, tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter uma coisa que a gente tá faltando, né? Ética. Eu vejo muita galera assim, não, eu vou tirar tarô na internet, eu vou começar a ler tarô. Aí a pessoa pega o tarô, lê o livrinho branco, olha as figurinhas e começa a fazer uma graninha, né? Faz um pix aí pra mim que eu vou ler o tarô pro povo. E aí você tá mexendo com a energia dos outros, você tá mexendo com a cabeça dos outros, você tá mexendo com a vida dos outros. É perigoso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter ética, né? Estava tendo uma discussão essa semana no outro grupo sobre essa questão do tarô terapêutico, etc. Eu até mandei algumas mensagens lá, porque eu falei, na minha opinião, a situação é a seguinte: primeiro, você não sabe nada de tarô, não se meta com isso. É um uso do Vale do Tarô? Só que é um uso level hard, né? Assim, você quer... Primeira coisa, como é que eu estudo o tarô terapêutico? Bom, primeiro, você precisa ou ter passado por uma faculdade de psicologia, ou pelo menos por uma pós em psicoterapia, né? Porque você precisa... Se é terapêutico, você precisa entender o que é uma terapia. E outra coisa, você precisa estudar tarô. E estudar tarô, principalmente hoje, indica que você vai ter que aprender o uso oracular para você entender os significados dos estereótipos, dos arquétipos, dos símbolos que estão ali. E aí você vai pegar isso, não importa se você acredita ou não em tarô divinatório, que isso é futuro, que isso ou da forma como você acredita, mas você vai ter que entender todas as chaves que estão ali, certo? E aí, entendendo das duas coisas, entendendo de terapia, entendendo de tarô, aí você consegue começar a buscar autores que falam de taroterapia, entendeu? Ver o que dali o que é válido ou não dentro das tuas linhas terapêuticas e começar a aplicar isso. É quase impossível para quem é psicólogo, tá?
Por quê? Porque, mas é impossível porque não dá, ele não vai conseguir estudar isso? Não, pelo contrário, fatalmente ele vai estudar e vai muito bem. Inclusive, temos amigos psicólogos que leem tarô muito bem. O problema é que o conselho não vai permitir. Já na psicoterapia, tenho certas facilidades. Você vai trabalhar com terapias integrativas e tal, né? Integrativas, e aí consegue mais facilmente integrar isso. Mas, sem você saber a estrutura básica, e que entende-se que é o uso oracular, que, como eu disse, você pode acreditar ou não nisso, não importa, mas sem ter passado por isso, sem ter passado por uma extensão, por uma especialização dentro do que você faz em psicoterapia, você não vai fazer tarot terapêutico. Você precisa disso. Deixa eu ser polêmico. Vai lá. Eu acho que existem. Não vou conseguir ser tanto, né? Mas eu vou tentar aqui uma outra parada. Que eu acho que existe algumas. Quando você já tem uma certa caminhada, uma certa quilometragem, né? Pode ser que você tenha alguns símbolos que se acrescentam. Não quer dizer que modifica. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes tem uma pergunta, sei lá, alguém fez algum trabalho pra mim, alguma coisa? A gente tem algumas cartas que podem significar isso pelo que elas significam simbolicamente. Mas eu conheço uma pessoa específica, por exemplo, que lê muito bem, que sempre que ela tira alguma coisa nesse sentido, uma carta que não tem significado, como por exemplo a do mago, não quer dizer isso propriamente dito, né? Para ela costuma ter o significado de que sim, foi feito algum tipo de magia. Mas porque ela tem uma interpretação muito particular, por causa da vivência dela e por causa daquilo. E nem sempre é aplicado isso às outras pessoas, costuma se aplicar principalmente a ela. Então, assim, você entende que é um símbolo que ganhou uma outra dimensão de percepção da pessoa? E alguém que tem caminhada, né? Tem algum tempo de caminhada para poder chegar a essa conclusão. E, de novo, não perde a essência do que o símbolo é. Ela é uma interpretação junta. Na cabeça dela tem uma coisa do tipo assim... existe alguém que sabe o que está fazendo, o que fez aqui. Então tem a ver com o que a carta do mago significa. Mas entenda também que é um significado que se soma ao significado histórico, né, ao conhecimento sedimentado que vai se somando à figura do mago ao longo desse tempo. Não tem uma negação. Porque esse é um dos problemas. Por exemplo, tem o Jodorowsky, né, que a gente fala dele diversas vezes. Grande quadrinista, ótimo escritor, um terapeuta fantástico. E ele tem uma interpretação muito, muito particular de algumas cartas do tarô que são problemáticas. Por quê? Porque elas se perdem e negam, muitas vezes, o significado histórico de algumas cartas. Né? Ou é uma leitura que está muito baseada no que é a visão particular dele enquanto indivíduo e alguém de uma personalidade muito forte, né? Alguém cuja visão de mundo é muito forte e influenciou muita gente. Aí que você tem que ficar ligeiro, sacou? É preciso conhecer. E é por isso que eu tô dizendo que, então, às vezes, pode ser que o símbolo tenha um significado específico e pessoal, mas não acho que seja um erro que tenha. Porém, não pode negar o significado histórico, o conhecimento sedimentado e tudo aquilo que tem. Mas por que não pode? Porque senão vira opinião. Aí qual é o problema de opinião? O problema de opinião, que é outra discussão polêmica que a gente tem hoje, que a gente tá numa época da hipervalorização da opinião, né? Todo mundo, não, mas essa é a minha opinião, você tem que respeitar. Meu parça, beleza que essa é a sua opinião. Vou te dizer uma seguinte, todo mundo tem opinião. A sua é uma das 8 bilhões de opiniões possíveis. Ela não vale absolutamente nada sem embasamento. Então tá liberado a tua opinião, fica à vontade. Só lembra que ela não vale porra nenhuma, né? A não ser que ela tenha vivência, embasamento, conhecimento, sedimentação histórica, lastro de conhecimento nela. Senão, grande coisa. Eu acho a questão de tarô terapêutico, aliás, não vamos colocar o tarô, da leitura terapêutica, porque daria até para fazer uma leitura terapêutica na parte do Lenormand. Os caras não têm culhão para se sustentar no divinatório, entendeu? De chegar lá e falar assim, é isso que vai acontecer, teu caminho tá assim, então é muito mais fácil me apoiar, olha, precisa mudar. Veja bem, eu não vou falar de novo, da parte da questão do terapêutico, existe. Olha, quando você vai fazer, você quer um aconselhamento? Então tá, tudo bem, vamos lá no aconselhamento. Olha, essa carta significa assim para você, você deve estar passando. Porque quando você lê, na minha opinião, quando você lê
pega lá uma cruz celta, ou qualquer coisa, pega lá as cartinhas, o seu sistema, seu método, escolheu. Você automaticamente, você está fazendo uma leitura, mesmo baseada no teu conhecimento, de tentar adivinhar, aí, entre aspas, o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque tem muita gente que chega lá e vai... quer dizer, muita gente não, mas poderia acontecer eu chegar a fazer uma leitura de alegre. Falar assim, vamos lá ver o que vai falar. E a leitura não bate nada. O cara adivinhou? O cara foi terapêutico? Não. Ele não bateu, não significou nada. Então, para mim, hoje em dia, o que eu percebo que por que está essa tendência maior em ser terapêutico e não na parte de previsões, né? Vamos colocar assim, de tendências. Porque a galera não vai se sustentar, não tem culhão ali para isso. Então, é muito mais fácil me apoiar na cartomancia, no tarô, no baralho cigano, na parte de conselho e de, como é que se diz? E de estrutura terapêutica, do que eu falo assim, olha, teu marido tá te traindo sim, entendeu? Tu tá sendo chifruda, cara, tu não quer enxergar? Tudo bem, aí vai procurar terapia porque você tá precisando, porque você não tá tapando sol com a peneira, aí tudo bem, legal, mas eu vejo muito, quando você vai fazer uma leitura terapêutica, aí entra em tudo que vocês falaram, a pessoa que vai, normalmente, 70% que vai fazer uma leitura com o oraculista, ele não vai lá só para fazer terapia, entendeu? Eu vim aqui pegar um divã, enquanto eu fico aqui no divã, tu tira as cartas aí. Não é isso. Ele vai para saber alguma coisinha, ele vai porque ele quer fazer, que merda que tá acontecendo aí, que tá dando errado as coisas. Né? Então, normalmente, 70% vai nisso. Ele não quer saber da tua terapia, ele não quer saber do teu conselho lá, ele quer que tu fale que ele tá fazendo merda, ou que o parceiro tá fazendo merda, ou que o patrão, entendeu? Sempre é o outro e nunca a gente. Então, agora, tem um ponto aí, Lula, que você falou, que é o seguinte, não que seja impossível ver, tá? Muitas vezes quem tá fazendo merda é o consulente. E às vezes quando você abre e você puxa... Por isso que assim, eu particularmente, todo mundo sabe que eu gosto de tiragem de 1 hora. Mas você fica 1 hora tirando carta? Não, cara. A pessoa tem que me dar contexto das coisas, tem que me contar a história dela e eu vou abrir nas cartas. E nessas de você ir pegando contexto, você vai sacando algumas coisas. Então muitas vezes você vê que a pessoa está fazendo merda. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo real, entendeu? Uma vez, durante a pandemia, a menina tava com problema, porque o cara isso, o cara aquilo, porque o cara veio falando pra ela que toda hora que tava trabalhando, o caramba 4, e eu abrindo carta e realmente o cara estava trabalhando para um caralho. Entendeu? Por quê? Porque pandemia, e ele estava com o cu na mão de ser demitido. E ela tava surtada, achando que ele tinha outra, que não sei o quê, porque ela já tinha passado por isso, e biriri, bororó, bororó. E aí, eu abrindo as cartas aqui, eu vi que tinha uma questão ali e era com ela. Não tinha nada a ver com aquele cara especificamente, entendeu? E aí eu fiz uma pergunta muito simples pra ela, assim, mas como é que era desde a adolescência, como é que você agia com as tuas amigas, com as suas coisas e tal? E ela falou que não, ela sempre teve ciúme disso. E de tudo. Então ela tinha um probleminha. E o probleminha era ela. Ela era ciumenta para um caralho. E aí, isso, apoiado nas cartas, era visível. Na terapia, o terapeuta tem a obrigação de te ajudar a resolver esse problema. Nas cartas, eu posso ver o problema, te sinalizar e falar, você faz terapia? Então fala com o teu psicólogo sobre essa questão. Que talvez a pessoa nunca tinha pensado nisso, tentado falar com o psicólogo sobre isso. Porque quem tem a obrigação de ajudá-la a resolver este ponto é o psicólogo, é o terapeuta. No tarô, o máximo que vai acontecer muitas vezes é que você detecta uma questão que a pessoa nunca tinha pensado. Agora, eu entendo, dentro de qualquer coisa que seja terapêutica, que presume-se que você vai não só identificar, como também ajudar a pessoa a resolver. Não é o objetivo do tarô. Então eu entendo que um tarô terapêutico, primeiro, você teria que ter um profissional de terapia, e tem uma coisa que eu gosto de falar que as pessoas não gostam muito de ouvir, que é o seguinte, para mim eu entendo que quando você faz terapia é um troço que você faz toda semana. Tiragem de tarô, você não precisa fazer toda semana. Você mapeia aquela questão que você está trabalhando,
E, se depois daqui 3, 4, 5, 6 meses você quiser voltar, beleza. Ou você pode voltar semana que vem? Pode, mas me traga outras questões, não a mesma. Porque a mesma fatalmente não mudou em nada. A não ser que você veio fazer uma tiragem pro troço que vai acontecer no fim de semana. Aí, ok. Mas caso contrário, não. Então a pessoa às vezes volta, mas para trazer outras questões que ela pensou, lembrou e que queria ter um panorama sobre isso. Terapia não. Terapia é semanal. É uma dos grandes embates da astrologia tradicional com a astrologia moderna, porque a astrologia tradicional ela é baseada em previsão. Não foi criada na astrologia para fazer previsão. E a astrologia moderna, ela foca mais no autoconhecimento. Só que tem muita gente da astrologia moderna que aprende astrologia, sei lá, com João Bidu e acha que tá lá sendo terapeuta, sabe? E não é. É como você falou, você aponta onde está o problema e a pessoa vai lidar com isso na terapia, sabe? Só que para a astrologia tradicional não tem essa questão do autoconhecimento, não tem essa questão de, sabe, resolver problemas. Vamos ver o que vai acontecer, sabe? Vamos ver qual vai ser o seu futuro, vamos ver o que vai acontecer de importante, sabe? Enquanto a astrologia moderna, ela tá mais voltada para você se entender e saber quais são os porquês dos seus problemas, sabe? Os porquês das fases que você tá passando, dos perrengues, das coisas boas, sabe? O que você pode fazer para melhorar os trânsitos astrológicos que você tá passando, sabe? Mas tem muita gente que banca uma coisa terapêutica também que não tem capacidade de ser, né? Porque a pessoa também não tá lá fazendo terapia, né? E aí cai no mesmo problema do tarô. A pessoa às vezes não tem nenhum embasamento, não tem nenhuma noção. A própria pessoa não faz terapia e tá lá aconselhando outras pessoas. Isso aí. Mas aí, pessoal, tem mais uma. Beleza, aqui a gente fala um pouco dessa parte desse rolê, mas e quando a interpretação simbólica vai mais à moda caralha ainda? Por exemplo, quando a figura fala pra você, olha, tal personagem aqui no tarô tem os elementos em cima da mesa e não na mão porque ele não sabe usar. E aí você olha e fala, que? Olha só, isso daí é uma coisa muito interessante, e aí eu vou emendar o que você está falando com o que o Keller falou sobre a minha opinião tem que ser valorizada. Não, amor, muitas vezes a nossa opinião tem que ser simplesmente repensada, né? O tarô é um sistema fechado, né? Então, cada carta, e são muitas cartas, vai ter um significado abrangente que tem várias nuances. Sim, com certeza, né? Então, vamos lá para a alfabetização. A letrinha A vai ter vários sons diferentes. Ela vai estar no meio de várias palavras diferentes. Com ela vão ser formadas várias palavras, várias chaves, ela vai ter sons diferentes, frases diferentes, coisa e tal. Ok, só que se você tiver duas lâminas exatamente com o mesmo significado, ou duas lâminas, ou que você atribui o mesmo significado e fica faltando significado dentro do teu arcabouço de conhecimento, alguma coisa vai dar errada, né? Então vamos comparar com o sistema elétrico de uma casa. Eu vou dar uma opinião para você. Você está fazendo uma casa. Eu vou falar assim, não, pega esse fio aqui e coloca com esse aqui. Eu não entendo lufas. Você vai explodir a tua casa. Você vai botar fogo na tua casa, né? Então o tarô, ele é um sistema fechado. Você tem que ter conhecimento. Porque senão, você vai ligar o fio no lugar errado e vai pegar fogo. Ou então você vai ficar sem luz. Então, por isso que não pode ser, como diz você, a interpretação de qualquer modo. Não existe essa de interpretação intuitiva dentro do tarô. Você tem que conhecer o sistema, você tem que conhecer o significado. Você tem que sentar e não é olhar a figura, contemplar a figura. É lógico que quando você contempla a figura, os símbolos vão despertar o teu arcabouço
que já existe em você, do inconsciente coletivo, do arquétipo, aquilo tudo. Mas você tem que estudar o significado das cartas, né? E aí eu vou falar o seguinte, você tem que estudar um pouco de Cabalá. Eu não consigo entender você estudar, principalmente os arcanos menores, sem você estudar a escada de Jacó. Como é que faz? Você vai entender a nuance das cartas? Ou você vai olhar para o 3 de espadas e vai falar assim, isso aqui é uma dor de amor no naipe de espadas. Complica, né? Baralho cigano, Lola, dá pra mim chegar e falar assim, o trevo significa sorte, por exemplo? Então, assim, diferente do tarô, né? O tarô, eu entendo ele da seguinte forma: ele é um sistema fechado e ele tem a sua própria estrutura condensada, atemporal e independente de região, né? Principalmente isso. O sistema de baralho cigano ou Lenormand já é diferente. Por quê? Vamos começar lá na parte da história. Quando o Lenormand, quando o jogo, né, da esperança foi criado, que foi na Europa, a gente, por exemplo, a carta das nuvens significava maus presságios, tempos turvos e de longa duração. Nunca era uma nuvem passageira. Por quê? Porque na Europa, os tempos nublados lá, eles têm a tendência de durar muito mais tempo, né? Já visto aí em Londres, do que no Brasil. Então, por isso que tem aí um sistema europeu e um sistema brasileiro, porque algumas cartas, embora elas tenham a mesma simbologia, né, vai ter algumas diferenças de interpretação, como no caso das nuvens. Lá, no sistema europeu, as nuvens demoram muito mais tempo para passar, ou seja, essa polaridade negativa, ela vai existir durante muito mais tempo. Já no sistema brasileiro, não. Ela vai, porque aqui a gente de meia hora, né, de minuto para minuto, fecha o tempo de uma hora, daqui a pouco faz aquela chuva, a tempestade passa e foi. É exatamente assim. Então, tem muito, vale destacar aí a questão do conhecimento. Qual é o sistema que você vai utilizar, qual escola que você vai utilizar, né? Se vai ser europeia, se vai ser a brasileira, porque dentro desse contexto tem diferença. Além do que, ainda tem a diferença do baralho Lenormand e do baralho cigano. São oráculos diferentes. Tá? Embora ele seja chamado de baralho cigano para quase tudo, tem diferença. A questão do trevo é muito engraçada, porque o trevo, ele tem, na questão no baralho cigano, ele traz uma questão de boa sorte, né? Mas a gente sabe que, assim, vamos estudar um pouquinho da botânica. A gente sabe que o trevo, ele é uma má formação genética. Na verdade, o trevo, ele tem 3 folhinhas. Quando se encontra o trevo de 4 folhas, é porque ele teve uma deformação genética. Então, aí é que está a sorte, porque ele é muito raro, né, de acontecer, ele é muito raro. E aí é onde está também pequenos percalços, porque você imagina no sistema brasileiro, a carta número 2, ela fala em pequenos percalços, pedras e paus no caminho. No sistema europeu, ele traz o trevo, que é a boa sorte. Então, o trevo, para nascer, ele tem que lutar, ele tem que brigar para nascer. Então, ele tem que passar pelos pequenos percalços para poder se desenvolver, mesmo sendo errado, né? Vamos dizer assim. Então, se você for buscar as simbologias, elas vão dar essa variada. Dá para ler na moda caralha, como diz o Grola? Dá. É correto? Não. Não é. Entendeu? A gente compra qualquer baralhinho, vem lá com significado, e eu tenho visto muito isso. Quem me conhece aí das redes sociais, principalmente do TikTok, sabe que eu vasculho vários outros pessoas, como é que se diz, cartomante. Eu tenho cartomante jogando lá que
meus consulentes, que era minha consulente, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, eu criei um monstro. A culpa é minha, ainda tem que falar assim, a culpa é minha, porque... E tá lendo, que eu falo assim, cacete, o que eu faço? Assim, né, sem vazamento, sem histórico, muito provavelmente pegou o livrinho ali, é como a Érica falou agora, tá lendo, tá ganhando um dinheiro, e é exatamente isso, porque a pessoa falou para mim, ela é minha conhecida, falou assim, o que tá me salvando financeiramente é aqui as leituras. Eu pensei, oh meu Deus do céu, o que eu falo agora, né? Então, dá para ler a moda caralho? Dá. É errado? Muito, porque você está lidando com outras pessoas, com outras vidas, com outros conselhos. Aí a pessoa está lá querendo saber se está traindo, se está com saúde, se vai ficar grávida, e você está dando esses conselhos, você está dando essas coisas baseado em nada, porque nem na parte da espiritualidade não é, porque ainda se fosse, quer dizer, algumas, né, eu imagino que até seja, mas até nisso é perigoso, porque você não está numa ritualística, né, total ali, a não ser que você faça algumas coisas, principalmente na questão dos búzios, né, que tem, mas nas cartas você ainda vai mais pro simbolismo, mas até na espiritualidade você está tomando ali uns pau doido dentro do... Então é complicado, não dá para ler dá para ler a moda caralho, mas não é correto se a pessoa puder estudar, ver, até porque dentro de um símbolo, dentro de uma carta tem muita coisa, e aí vai depender, como eu falei, vai depender da questão da região, né, de como, da onde que veio esse tarô. É que nem o baralho tarô, se um fez uma coisa lá, o francês fez o italiano fez outro, ele vai trazer, né, a vivência dele para aquele baralho. Né, vai trazer a astrologia dele, o védico dele, lá a santeria dele, enfim, né, vai trazer a experiência dele para aquele baralho e criar, e vai largar no mundo para quem quiser comprar. Aí eu que não lido com xamanismo, vou lá, compro um baralho xamânico, aí eu tenho que fazer o curso dos mitos modernos para entender que eu posso ler qualquer baralho, né? Adaptando a minha vida, mas é assim. Mas aí tem uma diferença, Lola, do que você falou, porque assim, o tarô, ele é meio fechado, assim, todo mundo, dependendo da sua cultura, mais torta ou menos torta, vai tentar enxergar o arquétipo mais longe. O que você está dizendo é que no baralho cigano, por exemplo, existe uma questão de localização simbólica. Então, assim, é comum que dentro de uma cultura específica, por exemplo, aqui no Brasil, o que eu estou entendendo é que tem símbolos ali que são lidos de forma diferente da galera da Europa. Isso eu não sabia. Totalmente. Não tem... É como eu disse, a cruz tem outra simbologia, né, na parte europeia, porque na verdade é assim, vamos falar uma coisa que é bem interessante aqui. Na questão que a gente está falando do divinatório, do adivinhatório e da leitura terapêutica. O baralho, o Lenormand, né, hoje já está comprovado, lá tem arquivos, tem baralhos, tem provas, né, de que ele a Mademoiselle Lenormand, ela adquiriu veio do jogo da esperança. O jogo da esperança, lá em 1800 e Guaraná com rolha, ele foi criado é jogo de tabuleiro. E na Europa, porque não existia Brasil, né? Não existia aqui. Onde começou o mundo, né? Lá pro lado de lá do outro lado do oceano. Então a gente começou por lá. Aí lá, o que eles faziam? Tinha jogo de tabuleiro, jogo de cartas, né? E outros jogos. Esse bendito desse jogo da esperança veio de lá. Era o jogo da vida. Era um jogo que você tinha 56 cartas, tem um outro que tem até um pouquinho mais, mas 52 ou 56 cartas, a simbologia dele era baseada, é que nem as sibilas italianas, era baseado na vivência
né? Nas histórias do seu dia a dia. Então eu tinha um carteiro, eu tinha um caixão, eu tinha uma senhora, eu tinha um mendigo, eu tinha uma senhora, uma jovem, eu tinha alguém olhando para o horizonte, né? Então tinha toda uma simbologia, inclusive na parte da cartomancia, nas cartas internas, que a gente fala que seriam essas daqui, né? A simbologia são diferentes, né? A gente tem a moda da Alemanha, Bavária, e tem a moda francesa, inclusive isso, né? Lá na Bavária eles tinham aquele nós como paus, e aqui não, aqui na Europa, na França é paus mesmo, aquele tipo um trevinho. Então tinha toda uma diferença nisso. E o que acontece? Eles faziam esse jogo para se divertir. Tinha as regras lá, inclusive essas regras, esse jogo está no museu, né? E ia seguindo jogando com os dados, tal. Até que um dia alguém percebeu que você podia jogar dessa maneira ou você podia criar uma historinha em cima disso, né? E essa historinha criada dava certo. Ele falou assim, olha, você vai receber, o carteiro apareceu aqui, olha, você vai receber notícias. Que notícias? Se viessem nuvens, olha, notícias ruins, né? Se viessem o sol, notícias boas. E isso começou a se propagar. Percebeu-se que através do jogo também dava para fazer as previsões. Então tem toda essa busca, né, toda essa vivência aí da Europa. Quando veio para o Brasil, houve adaptações, né? Aqui e aí tem até uma colega, acho que é a Jana, né? Grola. Ela é cigana raiz, e na cultura dela, né, dentro da vivência dela, o baralho cigano é que deu vida pro Lenormand. E é isso. Só que o baralho cigano específico, ele é diferente. Ele tem outros símbolos. Ele tem tesoura, ele tem cadeira, ele tem sino, ele tem adaga, ele tem igreja, né? Então se vê que tem toda são questões diferentes. Então vai depender muito de cada um. Quando os ciganos, o baralho cigano se adaptou aqui no Brasil, né? Eles puxaram meio que, sei lá, para mim meio que misturou. Então, enquanto lá na Europa o trevo é sorte, no baralho cigano é paus e pedras, né? Aqui no sistema brasileiro ele vai significar. E tem uma questão interessante que é o seguinte: por que ele significa sorte lá? Se você pesar as cartas do Lenormand, algumas são neutras, umas têm polaridade positiva, outras polaridades negativa. Então, para se equilibrar o jogo, adaptou-se para que o 2 fosse sorte e não negativo, para não ficar mais negativo do que positivo. Uma mera estratégia, entendeu? Mera estratégia. É isso aí. E aí, pessoal, dado tudo isso que a gente falou, e falando especificamente de tarôs, e aí? Tarôs mais simbólicos ou tarôs menos simbólicos? O que vocês acham de jogar com baralhos do tipo, principalmente arcanos menores, né? Porque relativamente os maiores, por mais simples que sejam, vão ter ali uma característica simbólica nas ilustrações. Mas e aí? E os menores, que ali? 5 de moedas, 5 moedas. 3 de bastões, 3 pedaços de pau. E aí, como é que faz? O que vocês acham aí melhor, ou qual a opinião de vocês hoje sobre o uso desses baralhos? Eu posso puxar essa daí? Puxa. Porque eu vou te falar que pra mim, assim, chegou num ponto que pra mim realmente tanto faz. Mas eu tenho uma parada que eu não tenho um tarô preferido, eu vou trocando. Então tem tempos que o que tá na minha mochila é o Prisma Vision.
Tem tempo que tá na minha mochila é o RWS, né? Quem tem tempo que tá na minha mochila é o Del Fuego, que é um outro rolê, né? Del Fuego é uma evolução específica do Marsellia, né? Tem tempo que tá na minha mochila é o Tote. Tem tempo que tá na minha mochila é o Heaven and Earth, que são vários tarôs distintos, assim. Então eu vou trocando. Só pra mostrar que tem essa variação e é algo que eu presto muita atenção e que eu gosto de olhar, certo? E o que eu quero acrescentar é que isso aconteceu porque depois de muito tempo de estudo, eu percebi que não era tão necessário a carta em si. E depois de dar aula de tarô com o Grola ainda, é algo que a gente acabou fazendo muito, porque tem comparação, tem um olhar, tem um afastamento. A gente chegou à conclusão de que dá para ler com qualquer coisa, desde que você pegue o modelo, né, desde que você pegue o molde. Por isso que a gente foca lá, né, no arquétipo. A gente acaba acertando o símbolo às vezes, mas a gente vai estar lá focando no grande arquétipo. Então, para mim, hoje, tanto faz. Vai depender de algumas coisas. Primeiro, vai depender do consulente e do que eu tenho no bolso. Se eu tenho um consulente que eu acho que eu vou conseguir explicar mais facilmente alguma coisa com algum tarô específico, eu pego ele. Se tem algum consulente que eu sei que não é essa a questão, vai daquilo que eu tenho ou daquilo que eu estou utilizando na época, no momento, daquilo que eu sinto, né? Esses são os pontos de vista que normalmente eu parto. Mas eu quero lembrar o seguinte, principalmente para quem já fez o curso de tarô com a gente, nós insistimos que você treine. Então, ter tarô não tão simbólico é também um treinamento para você lembrar ali do que aquilo significa, quais são as chaves, quais são as influências planetárias que aquele específico tem, como que você pode fazer uma leitura. Então, é por isso que para mim vai variar muito. Então, hoje, nesse momento, posso falar aqui na altura do momento que nós estamos gravando, né? A gente está no fim de julho, fim de agosto gravando, perdão. A gente está quase no fim de agosto gravando. Eu prefiro poucos simbólicos. Nesse momento, tá ligado? Quando você me perguntar em outubro, eu vou querer, simbólico máximo, põe tudo, todos os símbolos. Possível fazer uma carta tamanho de um A4, juntando 5, 6 tarô diferentes, assim, com tudo, numa carta só. Que aí é onde eu vou preferir. Pra mim vai variando, então. Do Keller, porque ele estava falando das questões do tarô mesmo, do deck em si, né? Que pode ter mais simbólicos ou poucos simbólicos. Dentro do Lenormand, a minha preferência é que eles sejam claros. Eu tenho alguns tarôs aí que eles trazem muita escuridão, né? Alguns baralhos, aliás, desculpa, alguns baralhos, alguns decks, eles trazem muita escuridão, tipo um lado, plantas, tem uma pegada mais maléfica, mais escuro. Eu não gosto de baralho claro. Uma estética dark, né? Até pro tarô mesmo, parece que ele clareia. Porém, eu não gosto nem de baralho, nem dos decks de Lenormand e nem do tarô que tragam os nomes, que tragam as chaves principais. Não gosto, porque isso atrapalha muito, eu acho que atrapalha, seja para qualquer pessoa, porque quando você coloca a carta, né, você abre o deck, você tira a lâmina e joga na mesa, automaticamente teu olho bate numa palavra, aí é aquilo que já vai sair, entendeu? Aí já talvez não faça a função exata, né? Porque você acaba se prendendo e limita a tua mente, tua cabeça já fica presa ali naquela palavra, pelo menos comigo é assim. Eu concordo com a Lola na questão do Lenormand, quando tem palavra-chave, eu acho que trava a intuição. Você vai para aquela palavra ali, aí aquilo sai, né? E você deixa de ter o escopo, assim, um olhar mais aberto. Aí eu acho que trava a intuição. Agora, isso que o Keller falou de trocar de deck é muito legal, porque quando você pega um deck que não é muito convencional, né, que ainda está no Waite Smith, mas não é muito convencional, ele, através das chaves simbólicas que tem dentro daquele mesmo arquétipo, né, lembrando de novo, o arquétipo é muito grande. Então, quando ele tem chaves simbólicas diferentes, ajuda a te destravar e você amplia ainda mais a visão. Então, eu acho bem bacana você ter vários decks para estudar. E eu acho legal trocar também. E eu ainda estou numa fase que eu gosto de símbolos, porque eu sou nova nisso.
Então eu gosto dos símbolos. Aí eu vejo ali o símbolo do planeta, eu vejo o símbolo, às vezes, eu tenho alguns que têm os símbolos das letras hebraicas, então eu gosto, porque eu acho que dá uma. Me ajuda a estudar enquanto eu estou lendo. Eu acho bacana. Eu comecei a estudar tarô, sei lá, 20 anos atrás, adolescente, e eu herdei os tarôs e coisas de astrologia também de um namorado meu. E ele entrou para a faculdade de Direito, aí ele tinha que ser um cara direitinho, não podia mais ser jovem místico. Aí ele me deu tudo, sabe? Só que ele só jogava tarô com o Marcélia. E ele só jogava os arcanos maiores. Então, para mim, meio que só existia os arcanos maiores. Tanto que eu achei esse baralho recentemente, e aí quando eu fui pegar na caixinha, tipo, os arcanos maiores estavam todos imundos e os arcanos menores estavam, assim, nas mesmas posições que vieram, assim, novíssimos, sabe? Tipo, nunca foram usados. Então eu nunca estudei os arcanos menores e quando eu, tipo, via os livrinhos que eu comprava, né, que eu ganhava, um tio meu super adorava esse meu lado, e aí ele me dava livrinhos e tal, e aí sempre os arcanos menores tinham, assim, palavrinhas-chave, sabe? Mas aí nos arcanos maiores a coisa era mais substancial. Então eu nunca saía dos arcanos maiores até, sei lá, 2020. E aí, para mim, então, quando eu descobri que tinha outros tarôs que não eram só o de Marcélia, que tinha o RWS, e, cara, isso abriu o mundo porque aí tinha os arcanos menores. E aí eu via, caraca, olha só, agora faz sentido, sabe? E aí isso abriu muito pra mim. E aí eu comecei a ver que já tinha vários outros decks, e aí tinha trocentos, né, 1000 decks. E aí quando eu fui comprar o meu primeiro deck, que não era aquele Marcélia, eu fui logo no Shadowscapes e me ferrei, porque era uma coisa super intrincada, com milhões de detalhezinhos e não sei o quê. E aí, quando eu comecei a estudar, não batia, sabe? Aí eu tive que comprar um da Pamela lá para começar a estudar direitinho, para entender. Aí fiz o curso de vocês e tal, aí que eu comecei a entender. Então eu ainda vou nesse lado, assim, porque se eu ficar lá no Marcelo eu não entendo nada. Não entendi, agora ela entende, porque já fez. Já fez Só vou dizer, hein, otário esses namorados aí, hein? Desculpa, mas tinha que mandar. Sim, Otário, largou otário. tudo, mas assim, eu que me dei bem, porque eu herdei tudo, eu herdei livros de astrologia, livros de tarô, Perfeito. sabe? Serviu pra alguma coisa. Um fato muito legal que eu peguei do curso, que eu acho isso fantástico. Por isso que dá para a gente recomendar de olhos fechados o curso do Mitos Modernos, é porque essa experiência da jornada nos arcanos menores, ela é simplesmente inenarrável, porque não tem como. Eu amo os arcanos menores de vocês, muito mais que os arcanos maiores. Eu quero que os arcanos maiores se explodam. Pessoal, vamos pegar uns exemplinhos aí só para a gente entender um pouquinho de estrutura simbólica e de diferenças entre sistemas. Vamos começar pela boa e velha tradicional carta da Lua, Keller? Pô, cara, essa é louca, hein? Ela é louca mesmo. Você tá falando da conclusão, da confusão da galera, né? De lua Sim, sim. astrológica com lua. Vamos deixar a Lívia abrir. Lívia, explica pra gente o que é a Lua na astrologia. Pois é, a lua na astrologia é o que a galera acha que é a lua no tarô, que é fertilidade, é maternidade. Beleza. A lua na astrologia, ela é o nosso lado emocional, né? São as nossas águas internas, né? Então é todo esse lado mais feminino da gente, né? Enquanto só o nosso lado masculino, a lua fala do lado feminino e das coisas que, né, são vistas como femininas, né? Mas para um homem, por exemplo, a lua vai indicar a criatividade e também essa fertilidade masculina, né? Mas fertilidade de ideias, né? Tudo mais.
Só que a galera pensa que no tarô é a mesma coisa. Certo. Mas aí na astrologia, por exemplo, o que significa o signo de peixes e o fim da roda do ano? Porque o peixe está no final, é o último signo. Isso também não quer dizer que ele seja o signo mais evoluído, porque muita gente acha isso. Porque como ele é o último, ele é o mais evoluído, e porque Áries Assim, é o vamos falar a verdade, assim. É o Ô, menos. Pisciano, silêncio. É o pisciano falando. Todos os signos têm um lado sombra e um lado luz, e peixes não é diferente, né? Muito pelo assim, peixes, inclusive, para estar no lado mais evoluído, ele já passou muito, muito, muito pelo lado sombra, sabe? E se ferrou muito para chegar na evolução que esperam tanto, sabe? De peixes. E são poucos que chegam nessa evolução. Então, tá nesse fim de ciclo, por ele estar com seu último signo do zodíaco, sabe? Mas não quer dizer que ele seja necessariamente o último, porque no seu mapa astral, se você tiver peixes como ascendente, ele vai ser o primeiro, sabe? Não quer dizer que ele vai ser, sabe, o primeiro tudo, e você vai ser super pisciano porque você tem esse ascendente, você vai ser super lado luz porque o seu ascendente é peixes. Muito pelo contrário, se o seu ascendente for peixes, muito provavelmente você vai estar no lado sombra. Por que a gente está falando disso, pessoal? Pra vocês entenderem o seguinte, a carta da lua no tarô, ela não é representada pela lua astrológica. Ela é representada pelo signo de peixes. A lua astrológica é a representação da sacerdotisa. E aí todos esses aspectos que a Lívia acabou de falar sobre a lua, os aspectos lunares, não estão na carta da lua do tarô. Ah, mas a carta da lua não significa fertilidade? Não. Não. A carta da lua... Talvez o oposto disso, inclusive. Inclusive. Talvez. A carta da lua, ela representa o fim do ciclo astrológico. Ela representa o fim da roda do ano. O último signo da roda do ano. E aonde isso encaixa? Encaixa aqui nas tradições europeias, né, nas tradições, não, desculpa, no hemisfério norte, vamos deixar mais claro. A gente está falando do último mês de inverno, tô certo? É isso? É isso. Que é o momento mais frio. É o momento onde você já teve que passar por todo o perrengue do outono e do inverno, onde você não tinha colheita, onde você estava num frio dos infernos. Se é que a gente pode fazer essa analogia, depende do... Um frio do inferno nórdico, né, que é o Hel, o Custa não tá aqui para falar o nome do reino lá, que é o inferno nórdico, é gelado. É o então, Helheim, né? O Helheim, né? Você tá no frio dos infernos e só quem aguenta mesmo o tranco vai sobreviver. A lua é o que a gente costuma chamar de a hora mais escura, certo? É o momento de crise, é o momento de provação. Ela não tem absolutamente nada a ver com a roda astrológica, com a lua astrológica. É o momento mais escuro da noite, né? Sim. Quando a noite tá fria e o sol tá pra romper. Mas antes dele romper, meu parça, você tá naquele frio da madrugada, o resto da comida, né? Muito frio. Você tá difícil de chegar lá. Então ele tem esse símbolo. E a gente fala isso porque muitas vezes eu já vi gente fazendo a leitura da lua, dizendo, é uma carta que significa tal coisa. Mas vamos lembrar que a lua, ela é mutação, ela é segredos, ela é o conhecimento interno, é as águas internas da evolução, é o poder da bruxa, é a feminilidade sagrada. Então tudo isso é sacerdotisa, meu parça. Exatamente. Se você quiser ter a lua astrológica, você vai ter que juntar sacerdotisa com a carta da lua, com pitadas ainda de imperatriz, tá ligado? Aí você tem o significado de uma lua astrológica. Mas né? Antes disso, vai. Sendo o mais amplo possível, né? mais generalista possível, na conexão astrológica, é objetivamente a sacerdotisa. Ponto. Todos os outros aspectos, nenhum aspecto lunar vai estar diretamente ligado à carta da lua no tarô. A carta da lua no tarô está realmente ligada ao signo de peixes. Então isso já dá uma diferença. E é uma outra questão também de diferença de interpretação que a gente tem na torre. Porque a torre no tarô significa o gato subiu no telhado. Inclusive, quando eu pensei, sinceramente, cara, um dia eu vou desenhar um tarô
que a carta da torre vai ter uma galera olhando pra cima assim com a cara de puta que merda e o gato no telhado. Entendeu? A torre no tarô, meu, fudeu, entendeu? É a melhor analogia, por exemplo, simbólica antiga, é a destruição da Torre de Babel, entendeu? Ó, tá vendo tudo que você tá construindo aí, ó? Tchau. Vai tudo pro caralho. Certo? Já no Lenormand, fala aí, Lola, o que é a torre no Lenormand? Ah, e a torre no Lenormand, eu gosto muito da torre no Lenormand, porque assim, enquanto no tarô você está perdendo tudo, né? Na carta do Lenormand você tem um campo de observação. Onde que está lá a torre? No alto. O que você consegue? Você consegue criar estratégias lá em cima, você consegue se isolar dos perigos, você consegue se fortalecer, manter uma estrutura de fortalecimento, porque a torre ela foi feita, né? Vamos lembrar que o Lenormand ele foi criado lá em 1900 com rolha, né? Então, naquela época e na Europa, os castelos tinham lá as torres e serviam para quê? Meio de isolamento, de proteção, né? Você ficava lá até de calabouço, né? Você isolava a pessoa lá. Então, quando você isola uma pessoa na torre, você está isolando ela com ela mesma, que é exatamente a torre. Você está isolando ela com os pensamentos dela. Então, ela traz muito isso, a espiritualidade interna dela. Eu, isolada comigo, nos meus pensamentos. Quando você coloca a torre do Lenormand, se você observar do alto, né, no alto da torre, você tem uma visão geral de tudo que está à sua volta. Então, você pode ver o vizinho, né, mas o vizinho não pode te ver. Você tem um campo de observação. Você tem um campo de proteção que para entrar na sua torre precisa da sua autorização, você precisa escalar, ou você precisa fazer algo muito bom para aquela pessoa que está na torre sair dali, né? E te dar. Então ela é um sistema de isolamento, ela é um sistema de proteção, ela também significa qualquer tipo de prédio, vias públicas, né? Qualquer tipo de prédio. Você pode ser um hospital, pode ser uma escola, uma instituição pública, né? Qualquer tipo de instituição pública que você tem acesso. Isso dentro da torre. E ela não traz nem de forma, assim, o ponto, como a gente sempre fala, né? Tem o ponto positivo e o ponto negativo, né? A polaridade dos dois lados. O negativo é que você é uma pessoa que vai se isolar. É uma situação isolada, é alguma coisa que está afastada, que está distante e afastada do outro, porque você não tem acesso, né? E o ponto positivo é que dali de cima, né, ninguém te pega, né? Você é privilegiado porque você tem uma visão de tudo que está ao seu redor. Então você tem o privilégio de saber quem está te atacando, onde que você tem que se posicionar, né? Você começa a ter um raciocínio mais prático, né? E isso aí levando para outras características, né? Se a gente for colocar isso no desenvolvimento humano, uma característica pessoal, é uma pessoa que tem base sólida, né? Que não gosta de se expor, não gosta de micareta, é uma pessoa conservadora, é uma pessoa que pensa muito mais do que se expõe, é uma pessoa reservada, né, do que uma criança ou um cavaleiro aí, ou o sol, né? Então, a torre é totalmente diferente do tarô. Enquanto um tá ali, ó, a casa caiu, o outro falou assim, ó, sobe aqui e vamos repensar algumas coisas. Vamos para as conclusões finais. Quem quer abrir? Eu quero, de primeira mão, o que eu gosto de falar? Estude muito, tá? Porque tanto no tarô como no baralho cigano existem a simbologia, os arquétipos, os estereótipos, eles não são variáveis, mas eles estão ali
para te estimular, né? Para buscar o que você tem de melhor. E quando você tem de melhor aqui na cabeça, né? No teu estudo, no que você está se propondo a fazer, aí ele vai vir com força total, né? Então, ler A Moda Caralho é legal? Até a página 2. Depois disso, teu mundo desaba. Porque a gente nunca sabe tudo. Não existe isso que todo mundo sabe. Eu fiz 10 cursos, já sei tudo. Não tem essa. Entendeu? Há pouco tempo eu estava aqui, há bem pouco tempo, inclusive, e eu acho que isso muda para algumas coisas, principalmente na parte do Lenormand. Talvez não no tarô, mas no Lenormand sim. A cobra, ela sempre teve uma conexão muito forte para mim de traição, né? E agora, ultimamente, ela tem vindo muito mais como perigos, sabe? Olha, se cuida porque aqui está dizendo que tem perigos para você. E tem feito muito sentido isso. Então, assim, cobra é perigoso? É perigoso. Lógico que é. A gente sabe disso. E então isso tem a tendência, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica para isso que você está fazendo, seja pelo dinheiro, né? Eu faço porque eu gosto, eu faço porque dá um dinheiro legal, então faça com excelência. Vai estudar, vai comprar livro, vai fazer curso, observe muito bem a carta, tá? Não adianta, você pegar simplesmente uma carta e ficar olhando lá e falar assim, isso aqui significa coisa. Observe, começa a praticar a observação da carta junto com o livro. Por que essa carta aqui quer dizer velocidade? O que o cavalo faz? O cavalo anda rapidinho. Legal, então tem isso. O que o cavaleiro fazia antigamente, nessa época? Levava mensagem. Como é que eram as mensagens? Rápidas. Ele não levava livro, entendeu? Ele levava uma mensagem curta, um caninho, e tchau e benção. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você se aprofundar dentro do que você está fazendo, com certeza você vai se destacar, você vai se tornar excelente naquilo que você faz. Então, estude. Bom, eu vou mais ou menos no esteio da Lola. Primeiro lugar, conheça-te a ti mesmo. Usa primeiro o tarô para você. Se conheça, faça a sua jornada, né? Conheça a sua sombra para você poder alcançar a sua luz. Porque a gente, como mostra a parte de copas, a gente não consegue levar sabedoria, a gente não consegue levar nada se a gente não tiver pra gente. A gente só pode encher a outra taça se a nossa estiver cheia. Então, esvazia os seus complexos, estude muito, se encha muito de sabedoria e aí sim, depois que você estudar muito a você mesmo, que você conhecer muito a você mesmo, você pode começar a se atrever a ler para outras pessoas. A Lola, essa semana, viu meu livro de tarô e falou assim, Érica, mas por que você não lê? E eu fiquei pensando nisso, sabe? Virou uma questão para mim. Eu falei, cara, porque eu tenho ética, porque eu acho que eu ainda não me esvaziei, ainda não conheço direito as minhas sombras para arriscar a cabeça dos outros, para mexer, para brincar com a cabeça dos outros. Então, eu acho que a gente tem que ter mais ética no meio disso, para evitar até o preconceito, né? Que ainda tem muito. Quando eu comecei a postar que eu estava aprendendo, porque quando você começa é muito legal, né? Você começa a ver que a carta está falando com você e que aquilo é verdade, como que isso acontece, coisa e tal. E é outro papo também bacana, né? Como que a carta começa a dialogar com você, como é que você pega a carta certa, coisa e tal. Teve gente que se afastou, né? Tipo assim, o que ela vai descobrir de mim? E aí é que você fica com vontade de falar assim, o que essa pessoa está escondendo? E aí que você vai ver. Mas é isso, a gente tem que ter ética para mexer. As dúvidas das pessoas são coisas sérias, né? Então a gente tem que levar o outro a sério como a gente leva as nossas próprias questões. Então estuda, sabe? Não fica nessa só de livrinho, não fica nessa de achar que a imagem, né? Eu adoro a simbologia quando você olha o 3 de espadas, né?
automaticamente vai falar que é alguma coisa amorosa, e é um naipe de espadas. Então, vai estudar, vai ver o que que é, sabe? É a relação bumbum na cadeira e tempo de livro. É importante. Complementando o que a Erika falou, também não é pegar um livro e achar que sabe tudo, né? Porque tem vários, trocentos mil livros com trocentas mil visões. E você junta esses livros que você vai ler com a sua prática. E aí você vê o que que bate, o que que não bate. Porque às vezes você pega um autor meio fuleiro, e a pessoa pode pegar esse autor e endeusar ele, porque todo mundo fala dele, e achar que tá certo, né? E aí, quando você vai jogar, você vai tirar as cartas, você vai ver que não tá batendo muito, né? Então, acho que você tem que estar muito com a mente aberta e você saber também onde você tá... De que fontes você tá bebendo, né? Porque muita gente bebe de fontes meio ruinzinhas e estão aí tirando tarô para as pessoas e ganhando dinheiro, enquanto os que estão bebendo de fontes boas estão se ferrando sem conseguir clientes e, né, sem ter tanto espaço assim. E curso, porque, cara, fazer cursos para mim foi um divisor de águas. Como eu falei, cara, eu antes só conhecia o Marcélia e não sabia nada, absolutamente nada de arcanos menores. Então, fazer cursos foi muito importante. Então, por favor, façam cursos com pessoas boas. Cara, a minha consideração vai acabar encontrando a de todo mundo que tá presente, porque como tudo, precisa de estudo, né? Mas tem algumas coisas que eu falo sempre, que a gente conversa nos cursos e palestras que eu e o Grola damos, né? A gente faz por aí. Uma delas é lembrar que o tarô está muito associado com o arcano do elemento ar. O que a gente quer dizer com isso? Que tudo que está do elemento ar, ele tende a ter toda uma gama de conhecimentos, e o conhecimento ele é sedimentado. Eu sempre brinco que a própria ciência, ela é algo que opera dentro do comando do ar, né? Porque você tem aquele conhecimento anterior, tem aquele conhecimento que ele é sedimentado, que ele se critica, que ele tá sempre se cortando e realizando o próprio escrutínio de si, né? Que é cruel consigo mesmo, inclusive. Quem tá aí trampando ou já participou de qualquer área científica, você sabe o quanto nós somos duros uns com os outros, né, também. Enfim, não tem espaço nem para emoção, não tem espaço para uma manifestação que não seja reta, muito específica. O tarô ele opera muitas vezes nessa área também. Então é só para lembrar que tem várias escolas, tem vários conhecimentos. Você não vai pegar um baralho com uns símbolos que eles foram desenhados há 100 anos atrás e cujos conceitos básicos deles remetem a 400 anos atrás, 500 anos atrás, quiçá mais, e entender 100% daquela estrutura. Assim como você não vai entrar para uma área de ciência, de letras, por exemplo, e em um semestre aprender tudo, né? Você vai ter que buscar aquilo no passado, no latim, você vai ter que buscar aquilo no grego, muitas vezes. Você vai ter que ir lá atrás para algumas questões para ter essa fundamentação. Então não é tão simples assim, né? Por isso que a gente está levantando. Ah, mas eu li e consegui. Então, porque a gente também não aprofundou tanto hoje aqui quanto poderíamos aprofundar no outro momento, que é o poder do oraculista, né? Às vezes você é um bom oraculista, você tem uma intuição que está muito afiada. E quando você tem uma intuição afiada, você vai bater o olho numa latinha de refrigerante atrás e você vai tirar a mensagem, né? Porque quem está conversando com você é a realidade, é Deus, é a tua entidade, né? Você tem uma intuição que ela é muito eficiente. Só que a intuição com método, ela é um monstro. A intuição sem método, ela vai estar sujeita à tua emoção, ela vai estar sujeita ao momento, ela vai estar sujeita ao ambiente, ela vai estar sujeita a uma série de outras coisas que podem nublar um pouco essa intuição, né? Uma intuição com método, meu parça, aí tu voa de um jeito que é sem tamanho, tu faz miséria, né? E esse método ele precisa ser lapidado. Então o tarô ele tem método, né? O baralho cigano ele tem um método, ele tem um formato. Ifá tem um método, tem um formato. Búzios tem um método, tem um formato. Então você vai ter a tua intuição, que ela precisa ser trabalhada, claro, ela tem que ser exercitada, é um músculo, né? É um músculo metafísico. Você tem que ir exercitando ele cada vez mais. E às vezes ele sozinho vai te bastar.
Vai ter momento que você vai olhar para alguma situação e você vai entender do que aquela situação se trata, por causa da intuição. Você pega o tarô como método pra ver se aquela intuição não tá vendo uma parada nada a ver, pra negar a tua intuição. Às vezes você fala, puta, o que eu errei? Aí você percebe que o símbolo tá te dizendo uma outra coisa. Você fala, é aqui, ó. Eu tô olhando mais pra mim do que pro outro. Olha eu vacilando aqui, tá vendo? E aí você dá um respiro, você fala, não. Eu tenho que voltar para aquele espaço onde eu tenho uma neutralidade maior, onde eu sou algo, né, menos alguém e mais uma ferramenta. E aí ali é onde você se organiza. O que eu quero dizer com isso? Você precisa exercitar a sua intuição sempre, mas a sua intuição não pode estar solta. Né? O que a gente tá chamando aqui de a moda caralha é quando ela tá solta. Ah, mas eu conheço uma senhorinha que se você der pra ela 4 balas Juquinha, 2 tampas de refri e ela pegar 3 feijão, ela vai fazer miséria. Por quê? Porque a intuição dessa senhora deve ser extremamente afiada. Extremamente afiada. Mas intuição com método é do caramba. Então, lembra aí, cara, estuda pra você ter teu método, né? E assim treinar e deixar a lâmina da tua intuição cada vez mais afiada, né? A chama da sua intuição cada vez mais quente, cada vez mais luminosa. Eu acho que é isso que é importante também. Vou deixar 3 dicas aqui, pessoal, para quem tá querendo se aprofundar em estudo de símbolos. Vamos lá. Dicionário de símbolos, do Jean Chevalier e do Alan Gilbrandt, da editora José Olímpio. Saiu edição nova, acho que ano passado, inclusive, tá com uma capa bonitona, porque a capa que eu tenho é aquela amarela tosca ainda, mas tem lá a edição nova, é um calhamação, é um livro que, para quem vai... Cara, é um livro que, na verdade, é para qualquer pessoa que tá no meio esotérico, ocultista, ou como espiritualista, como você quer chamar, é importante, tá? Então, o dicionário de símbolos é importante. Dicionário Enciclopédico do Pensamento Esotérico Ocidental, do John Michael Greer, que saiu pela editora Pensamento, e Dicionário Jungiano, do Paulo Francis Pieri, que saiu pela editora Vozes. Tá? Então, bons dicionários aí que você precisa ter para trabalhar com o estudo de símbolos. Certo? E então, acho que é isso aí. E, Érica, redes sociais, tem mais algum comentário, Érica? Eu queria indicar um livro que me ajudou muito para poder entender os arcanos, onde eles estão, para onde eles vão, e para entender uma jornada interior, embora ele não seja exatamente para isso. O livro do Christopher Vogler. Ele me ajudou mais do que o do Campbell, porque ele é mais diretão, entendeu? E foi bem bacana. O Jornal do Escritor? Isso. É verdade. Ele é bem. O Campbell viaja demais, né? Ele discute muito. Né? Se você quer ele espalha, né? Legal. Isso. Érica, e 3 de Vênus, como é que tá? Como é que tá a programação? Tem redes sociais? Como é que tá lá? O 3 de Vênus está no Face, está no Insta, tem um canal no Telegram e a gente está fazendo programinhas quinzenais, quintas-feiras, às 9 da noite. No YouTube. No YouTube. Érica não, Lívia. E para quem quer fazer leitura de mapa, como é que te acha? Pode ser pelo 3 de Vênus, mas pelo meu perfil pessoal, que é Lívia Lima Astrologia, no Instagram e no YouTube, mas melhor no Instagram, né? Tem também no Facebook, mas o Facebook ninguém usa Facebook mais hoje, Ele tá morrendo aos poucos, né? Eu uso para grupos, assim, de astrologia, basicamente. Mas eu não vejo mensagem lá, nem nada, então, raramente, assim. Então, mais o Instagram, Lívia Lima Astrologia, tudo junto. E, Érica, se alguém quiser falar diretamente com você, tem rede social ou fala pelo 3 de Vênus? Pode falar pelo 3 de Vênus ou pelo Becoming One. Estamos nos tornando para a galera da Kabbalah aí, vai entender melhor. E aí, Lola, e suas redes? Como é que o pessoal te acha aí para fazer as tiragens de baralho cigana? Rede social, só o Instagram ou o WhatsApp. Então, vai lá no Instagram, tem o link lá, como é que fala? O verdinho, Lola Tarô. Lola com 2 L e tá tudo certo. E o TikTok? Você não responde pelo TikTok? Sim, o TikTok também, mas o TikTok é a mesma coisa. As minhas redes sociais são essas. Lola Tarô, tudo. YouTube, Instagram.
Eu sou dessas, eu não... Lola faz dancinha com baralho cigano no TikTok. Na mão, né? Dancinha da torre, né? Tudo caindo, você tá vendo. Bom, pessoal, é basicamente isso aí, Keller. E quem pode achar, a gente já falou, mas tá valendo, fala de novo. @Marcos Keller na maioria dos lugares, @CobKeller lá no Instagram, sempre lembrando, Instagram pessoal, né? Vai lá, às vezes tem umas cartinhas, tem umas coisas pra responder, tem umas coisinhas bacanas, mas normalmente é eu, meu gato, onde eu tô e o que eu tô comendo. É isso. E, como eu falei lá, tem o @Kussamitri, para quem gosta de Bind Runes, e @Regrola, para quem quer ver o meu novo projeto chamado Expressões do Tarô, onde eu estou trabalhando com uma linguagem mista de HQ e redes sociais. Então dá uma olhada lá e, mais uma vez, catarse.me/LifeHod. Considere nos apoiar a partir de 10 mangos por mês, LIFHOD. Considere. E mês que vem teremos Lola novamente falando de mandingas e mirongas. Aguarde. E é isso aí, até mais. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus in Fábula. Apresentação: Cris Dornelles, Kussamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição: Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus in Fábula e nos apoie em catarse.me/LifHod, LIFHOD. Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus in Fábula no Facebook e @LifHod, LIFHOD, no Instagram e no Twitter.